Isso. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, colegas. E aí, Carol, tudo beleza? Tudo jóia, Patrício. Então, gente, nós vamos começar a falar um pouquinho do nosso texto, né? Que é o texto da próxima aula, sobre a questão do sujeito em Paul Ricoeur, da Leila Silvia Tourinho. Isso. Esse texto que a gente acabou escolhendo, foi escolhido por ele é dividido basicamente assim em três subtítulos, né, Uhum. Carol? E também mais a introdução e a conclusão. E esses subtítulos eles dão um texto bem construído, diríamos que é um texto bem construído e que traz alguns elementos essenciais da obra de Paul Ricoeur. Eu já vou de início, Carol, depois a gente lembra no final de novo os colegas, é importante que quem puder leia a introdução do Si Mesmo como Outro, aquele livro que Em compartilhei espanhol, no grupo, e Patrício, se, em espanhol. como é que é? Um livro em espanhol, né? Um texto em espanhol. Isto, e porque esse texto todo, ele é feito a partir dessa introdução, não é, Carol? Isso. E basicamente, assim, a gente tem três temas que são bem trabalhados nesse texto, né? A questão do cógito, a questão da hermenêutica do si e também da identidade narrativa, né? Então, basicamente, são esses três temas, conceitos que são discutidos ao longo do texto. Uhum. E esse questão, principalmente essa parte inicial, a gente não vai explicar o texto, mas eu dou um panorama geral para que vocês também se sintam motivadas e motivados a dar uma olhada no texto, né? Então, nessa primeira parte, que é a questão do cógito, né? Então, a questão do cógito, a autora, ela vai justamente retomar o conceito de cógito, partindo de Descartes, o penso, logo sou, Isso. e ela vai chamar isso, né, Carol, do cógito exaltado, na verdade, fazendo a leitura que Paul Ricoeur faz de Descartes. Uhum. E associado ao cógito exaltado do Descartes, o cógito humilhado, que é o do que Nietzsche, a filosofia que Nietzsche Exato. é, vai desenvolver. A partir dessas duas questões, então, ela vai trazer a construção que Paul Ricoeur, a partir da a construção de Paul Ricoeur, da ideia do si mesmo, né? Uhum. Exato, Isso. gente. E esse si mesmo, lembrar que a compressão desse si mesmo, ele é um eu reflexivo. Não sei se a palavra eu não cabe, porque mas é um si reflexivo. Não é algo que remete só ao indivíduo material, mas é algo relacionado à reflexão. Então, mas basicamente isso é a primeira parte, né? O primeiro título aborda essa questão. Uhum. Então, também, depois a gente começa a falar um pouquinho sobre a questão da hermenêutica do si, que ele retoma, então, mais uma vez, essa questão do cógito, que não seria ele nem exaltado, né, que é a questão do Descartes, que é a questão do cógito totalizante, e nem o cógito quebrado de Nietzsche. E daí ele traz a questão da hermenêutica do si, né, Uhum. e aí ele começa, na verdade, o título é Hermenêutica do Si, dessa segunda parte do texto, digamos assim, né? Uhum. Então, onde o sujeito riqueriano, ele acaba se diferenciando do eu, do ego, da consciência, do cógito cartesiano, né? Ele é, sim, como o Patrício estava comentando, um si reflexivo, né? Que se posiciona não como um dado, e sim como uma tarefa ética. E daí ele traz a questão da Uhum. ética também. E a hermenêutica a ser vivida, né? Isso. Essa página 7 de modo particular, a autora ela retoma o que exatamente está posto na introdução do si mesmo como outro, que é basicamente a pergunta, essa hermenêutica do si, ela vai perguntar quem é esse que pensa? Né? A Uhum, gente já retomou alguma coisinha nas outras aulas, mas as perguntas, quem é que fala, quem é que atua, quem é que narra, esse é o si, e daí, então, ela desenvolve essa ideia. Então, basicamente, a grosso modo, me parece, né, Carol, essa é a segunda questão que é abordado
no segundo capítulo, né? E daí, quer dizer, quando tu compreende algo, né, tu Uhum. acaba compreendendo a si mesmo. Ah, pois é. Isso é Então, importante. isso daí, por exemplo, tem a questão da tarefa ética, que a tarefa ética é pensar sobre si, né? Uhum. Então, daí eu acho que a gente já poderia ir para a terceira parte, né? Para não ficar um vídeo muito Uhum. longo, que é a questão da identidade narrativa, né? Uhum. Que basicamente se dá a partir dessa ideia de que a gente vai se narrando. A gente se narra e ao narrar para o outro, a gente vai formando, vai fazendo a gente vai se constituindo e vai fazendo essa hermenêutica, essa interpretação de si a partir daquilo que a gente narra. A professora Valesca trabalha bastante com as questões, as histórias de vida e narrativas, não é? Então, vai nesse ponto. E nesse capítulo, basicamente, vai fazer uma distinção entre Ipse, isso. Como é que é uhum. mesmo, Carol? A ipseidade e a mesmidade, né? Uhum, Que são dois conceitos bem importantes, né? Que nós temos, no caso, a ipseidade, que está relacionada à consciência, né? A identidade do si, idêntico a si, a identidade compreendida no sentido de si mesmo, no uhum, sentido de não estranho. Enquanto isso, temos a mesmidade, né? Que quer dizer o extremamente parecido. uhum. Identidade, idem. Identidade com semelhança. Na página 11 tem uma definição na nota de rodapé bastante esclarecedora, quando que Né? idem, É, se refere-se a coisas e ipse se refere a pessoas, então, e a partir desse ipsen que surge o conceito do si mesmo, não é? e eu acho que para a gente finalizar, né, Patrícia, a gente pode terminar Hum, com uma frase assim, ó. hum, Quem te dá a identidade é o outro, uhum. né? Eu acho que isso, de certa forma, a gente consegue falar bastante do texto nessa frase. E é interessante, eu acho que também desse texto, é que ela retoma uma ideia importante para Paul Ricoeur, que é própria, nessa hermenêutica, a palavra hermenêutica vem de interpretar, né? E Hum, hermenêutica, a palavra hermenêutica quer dizer interpretar. É o interpretar-se a si, ele vai se dar através da linguagem. E para Paul Ricoeur, de modo particular, na linguagem escrita, né, daquilo que a gente, do contato que a gente tem com aquilo que se escreve, mas também com aquilo que está se narrando. Ao a gente está fazendo esse vídeo, por exemplo, nós estamos narrando algo que nós lemos, nós estamos fazendo um processo de interpretação daquilo que nós lemos, e esse é um processo que vai se constituindo como pessoa, nós vamos se constituindo como pessoa também, não é? perfeito. E agora eu acho, Patrícia, a gente poderia dar continuidade na atividade, né? Que a Isso. gente está enviando para os colegas aí algumas lâminas, umas imagens no PowerPoint, Uhum. né? Que são imagens, na verdade, provocativas, que a gente gostaria muito que todos os colegas pudessem olhar esse material, ter acesso a ele e tentar buscar ressaltar alguns fragmentos do texto e relacionar as próprias imagens, né? As Uhum. imagens que a gente selecionou. Porque quando a Carol e eu, a gente pensava como é que a gente ia proceder o texto, assim, o desenvolvimento desse texto, a gente pensou essas duas partes. Esse vídeo para ser como que uma narrativa, assim, um momento de motivar vocês a ler o texto, porque a gente sabe que todo mundo é muito assoberbado com as coisas, mas uma forma de motivá-los a repassar o texto. Então, esse PowerPoint que a Carol vai enviar, ele tem imagens, mas essas imagens são simplesmente coisas que a gente construiu, mas que vocês pudessem retirar fragmentos do texto que lhes chamam a atenção e que fazem sentido para vocês nessa, porque esse texto, né, Carol, me parece que tem uma particularidade que ele fala, como o título mesmo vai propor, a questão do sujeito em Pourriquet. E é eu e tu que somos sujeitos nesse processo. Esse texto nos provoca a gente pensar sobre nós mesmos, como doutorandos, como mestrandos e mestrandos. Então, é um texto que me parece que faz essas provocações também sobre nós. Então, na terça-feira, a gente começa o encontro, né, com como? Com as Com, imagens, com Patrícia. as imagens, com os apontamentos que vocês vão trazer para nós. E aí, a partir Isso. dali, a gente começa uma conversa
e depois a gente vai desenvolvendo a partir daquilo que vocês trouxerem. A ideia é que a gente siga mais ou menos a rotina do texto, né? Essas três partes, mais a introdução e conclusão, e que cada um possa perceber o que acha que é importante nisso tudo aí. Isso aí. O que mais, Carol? Acho que é isso aí, Patrícia, perfeito. Gente, muito obrigada pela atenção. Nos encontramos então na terça-feira. Um abraço a todos. Valeu, um abraço aí, um bom final de semana e bons estudos, não só de Paul Ricoeur, e cada um na sua tese, né, que é também uma forma de narrar-se assim na escrita também. Um abração aí, bom final de semana. Obrigada, até mais.